Alguma vez já sentiste que estás a dar sem parar a pessoas que só te drenam? Já ajudaste repetidamente alguém só para te aperceberes que essa pessoa nunca realmente quis mudar? A verdade é que nem todos foram feitos para receber ajuda. A Bíblia dá-nos advertências claras sobre certos tipos de pessoas que devemos evitar ajudar, não por falta de amor, mas por sabedoria e obediência a Deus. Há uma linha tênue entre ser uma bênção e tornarmos-nos facilitadores do pecado. E se não tivermos cuidado, podemos acabar por ser manipulados, usados e completamente desgastados por pessoas que nunca tiveram a intenção de mudar. Em Provérbios 4:7, somos lembrados de que a sabedoria é a coisa mais importante. Adquire sabedoria e, acima de todas as tuas posses, adquire inteligência. Isto significa que a nossa ajuda deve ser guiada pela sabedoria divina e não apenas pelas nossas emoções. Hoje, vamos explorar os 7 tipos de pessoas que Deus nos adverte para não ajudarmos o. Estas advertências não se baseiam em opiniões humanas, mas em princípios bíblicos poderosos que transformarão a forma como dás, serves e proteges a tua paz. Antes de continuarmos, apoie esta mensagem deixando o teu gosto, comentando, partilhando e subscrevendo-te ao canal para que mais pessoas possam conhecer estas verdades bíblicas. Escreve nos comentários: quero agir com sabedoria e discernimento para declarar que seguirás a direção de Deus na tua generosidade. Muitos cristãos lutam com isto. A culpa, quando se trata de dizer não às pessoas, nos ensinou que ajudar os outros é sempre algo bom. Mas e se eu te dissesse que ajudar as pessoas erradas pode ir contra a vontade de Deus? Existem pessoas em nossa vida que não estão realmente buscando ajuda, mas alguém que carregue com suas responsabilidades enquanto elas continuam em seus próprios caminhos. Não desejam mudança nem transformação. Só querem o teu esforço, mas não a tua sabedoria. O próprio Jesus estabeleceu limites claros, se afastou de certas pessoas, como vemos em João 2:24, advertiu contra jogar pérolas aos porcos em Mateus 7:6, e não se deixou manipular por aqueles que não tinham um verdadeiro desejo de mudança. Então, se Jesus colocou limites, por que nos custa tanto fazer o mesmo? Vamos ver agora os 7 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, nunca deveríamos ajudar. Primeiro, o preguiçoso e o negligente. Quero que escutes isto com discernimento espiritual e um coração aberto. Há uma grande diferença entre ajudar alguém que está passando por um momento difícil e fortalecer uma pessoa que se recusa a avançar. A Bíblia é clara quanto à preguiça. Não é uma simples fraqueza, mas uma escolha, um hábito destrutivo que, com o tempo, se torna uma forma de autossabotagem. Provérbios 10:4 diz claramente: as mãos negligentes empobrecem, mas as mãos diligentes trazem riqueza. Em outras palavras, se uma pessoa se recusa a trabalhar, se evita a responsabilidade, se foge do esforço. Constantemente, a pobreza que experimenta não é um ataque do inimigo, mas a consequência de sua própria negligência. O apóstolo Paulo foi ainda mais direto nesta questão quando escreveu à igreja de Tessalônica: se alguém não quer trabalhar, também não coma, 2 Tessalonicenses 3:10. Isso não é crueldade, mas um princípio divino de responsabilidade. Deus projetou a vida de tal maneira que colhemos o que semeamos. E se alguém não semeia, não deve esperar colher. Quando intervimos constantemente para resgatar uma pessoa preguiçosa, interrompemos o sistema divino de correção. Às vezes, confundimos ajudar com habilitar. É aí que cometemos um grave erro. Ouça isso com atenção. Quando você ajuda economicamente uma pessoa preguiçosa, você não a abençoa, você a paralisa.
Quando você a desculpa e a salva das consequências de seus atos, você rouba a lição que Deus quer ensinar para que ela mude. Jesus mesmo ilustrou o custo da preguiça na parábola dos talentos em Mateus 25, 24, 30. Lá, um servo recebeu um talento, mas em vez de trabalhá-lo e investi-lo, ele o enterrou. Qual foi a reação do senhor? Quando ele voltou, não aplaudiu sua precaução, mas o chamou de servo mau e negligente, e tirou até o pouco que ele tinha. Este é um princípio bíblico claro. Aqueles que se recusam a avançar acabam perdendo até o que possuem. É importante fazer uma distinção aqui. Há aqueles que não podem trabalhar e há aqueles que simplesmente não querem fazê-lo. Provérbios 6:91 adverte sobre isso de maneira contundente. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar as mãos para descansar. E assim virá a tua pobreza como um vagabundo e a tua necessidade como um homem armado. Se alguém constantemente rejeita a responsabilidade sobre a sua própria vida, está caminhando em oposição direta à palavra de Deus. Muitos de vocês se sentem exaustos, drenados e sem forças porque têm estado a tentar ajudar pessoas que não querem ajudar-se a si mesmas. Derramam os seus recursos, o seu tempo, a sua energia, mas quanto mais dão, menos recebem em retorno. Deixe-me dizer-lhe algo importante. Este não é um fardo divino. Há um momento para ajudar, mas também há um momento para dar um passo atrás. Se continua a alimentar alguém que se recusa a arar o seu próprio campo, está a privá-lo da oportunidade de aprender a depender verdadeiramente de Deus. Às vezes, a ação mais amorosa que pode tomar é dizer: não vou carregar um fardo que Deus nunca me pediu para carregar. Talvez esteja a perguntar-se: como posso saber se alguém é preguiçoso ou simplesmente está a passar por uma má fase? Existem sinais claros que nos permitem identificar as pessoas preguiçosas. São aqueles que sempre têm uma desculpa para não trabalhar, mas encontram tempo de sobra para o entretenimento e a distração. Esperam que outros lhes providenciem, mas não estão dispostos a esforçar-se. São apresentados a eles oportunidades, mas as rejeitam uma e outra vez. Desperdiçam constantemente recursos como dinheiro, tempo ou talentos. Só buscam ajuda quando estão em crise, mas nunca fazem nada para evitar a próxima queda. Irmão, estabelecer limites não é crueldade, é sabedoria. Jesus não correu atrás do jovem rico quando este decidiu se afastar, em Marcos 10, 17 e 22. O próprio Deus permite que as pessoas sintam o peso de suas decisões, porque em ocasiões a dor é o único mestre que pode provocar uma verdadeira mudança. Se você tem facilitado a vida de uma pessoa preguiçosa, é hora de parar. E se você tem sido essa pessoa, é hora de se arrepender. A boa notícia é que Deus dá graça aos humildes e abre as portas para aqueles que decidem mudar. Provérbios 13, 4. Nos ensina que a alma do preguiçoso deseja, mas nada alcança. Mas a alma dos diligentes será saciada. Se você se levanta, sacode a complacência e se esforça no que faz, Deus abençoará o trabalho de suas mãos. Hoje, te desafio. A quem você está ajudando que Deus já te disse para soltar? Ore por sabedoria, peça discernimento. Porque a verdade é esta: você não pode salvar alguém que está comprometido a ficar preso em seu próprio caminho. Segundo, o ingrato. Há um tipo de pessoa que receberá seu sacrifício, seu amor, seu esforço, seu tempo, e ainda assim agirá como se o merecesse. A ingratidão não é apenas um mau hábito, é um reflexo de um coração corrompido. A Bíblia nos adverte sobre isso em Lucas 17, 11 e 18.
Quando Jesus curou 10 leprosos, Person voltou para agradecer. Jesus não deixou isso passar despercebido. Ele perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os outros 9? Esta mesma pergunta devemos fazer nós mesmos. Onde estão aqueles que receberam, mas nunca voltaram? Onde estão aqueles que foram ajudados, mas nunca disseram obrigado? Onde estão aqueles que foram levantados, mas nunca reconheceram a mão que os ajudou? A gratidão é a marca de um coração humilde e temeroso de Deus, mas a ingratidão é a marca de um coração orgulhoso e egoísta. Em 2 Timóteo 3:2, Paulo adverte que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, ingratos e profanos. Você ouviu bem, a ingratidão é um sinal de uma geração sem Deus. Quando as pessoas se recusam a reconhecer as bênçãos que receberam, elas se desconectam da fonte de favor. Ajudar uma pessoa ingrata é como derramar água em um poço sem fundo. Não importa quanto você dê, nunca será suficiente. Não importa o quanto você se sacrifique, eles sempre vão querer mais. Deixe-me dizer-lhe algo. Quanto mais você ajuda uma pessoa ingrata, menos ela aprecia. Quanto mais você dá, mais exigências ela faz. A Bíblia nos adverte em Provérbios 17:13 que o mal nunca se afastará da casa daquele que retribui o mal pelo bem. Algumas pessoas não apenas deixam de agradecer, mas depois se voltam contra aqueles que os ajudaram. Alguma vez isso já aconteceu com você? Alguma vez você já se esforçou por alguém, apenas para que essa pessoa depois te traicione, se afaste ou haja como se nunca tivesse feito nada por ela? Alguns de vocês estão exaustos e emocionalmente esgotados porque passaram muito tempo tentando agradar pessoas ingratas. Escute-me bem, Deus não te chamou para ser o capacho de ninguém. Ele não te chamou para estar derramando o teu esforço em pessoas que se recusam a valorizar o que recebem. Pare de dar o melhor de si para pessoas que não o valorizam. Pare de se esforçar por aqueles que não reconhecem o teu esforço. Pare de permitir que outros te esgotem sem sequer dizer uma palavra de gratidão. A gratidão é a chave para receber mais. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes em João 6:11, ele agradeceu antes de distribuí-los. Tessalonicenses 5:18 nos ordena: dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Por quê? Porque a gratidão atrai mais bênçãos. Quando agradeces a Deus, Ele abre mais portas. Quando valorizas o que tens, Deus o multiplica. Mas quando és ingrato, bloqueias o teu próprio avanço. E se a gratidão abre portas, então a ingratidão as fecha. Algumas pessoas não estão presas pelo inimigo. Estão presas pela sua própria ingratidão. Não experimentam a plenitude de Deus porque nunca se deram ao trabalho de reconhecer as bênçãos que já receberam. Se queres viver sob o favor divino, desenvolve um espírito de gratidão. E se queres caminhar em sabedoria, pare de ajudar os ingratos. Deixe que aprendam a valorizar o que têm antes de o perderem, porque deixe-me dizer-lhe algo: qualquer coisa que se recuse a valorizar, eventualmente a perderá. Terceiro, os orgulhosos e arrogantes. A Bíblia não só adverte sobre o orgulho, ela o condena. É perigoso, destrutivo e enganoso. Provérbios 16:18 deixa claro: antes da quebra é o orgulho, e antes da queda, a altivez de espírito. Algumas pessoas estão tão cheias de si mesmas que não há espaço para Deus. Estão tão consumidas pela sua própria sabedoria, suas conquistas, suas maneiras de fazer as coisas que não deixam espaço para correção ou conselho. E sabe o que acontece com alguém assim? Sempre cai. E a palavra nos adverte em Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ouviu isso?
Se você opera com orgulho, Deus mesmo se oporá a você. Não está apenas lutando contra as circunstâncias ou contra as pessoas, está enfrentando a Deus. E deixe-me dizer-lhe algo, essa é uma batalha que nunca poderá ganhar. Agora, talvez pense, mas Senhor, não deveríamos ajudar os outros? Sim, ajudamos os feridos, levantamos os caídos, fortalecemos os fracos, mas não perdemos nosso tempo tentando ajudar pessoas que não acreditam que precisam de ajudar pessoas que não acreditam que precisam de ajuda. Porque deixe-me dizer-lhe algo. O orgulho é uma porta fechada. Quando tenta corrigir uma pessoa orgulhosa, ela rejeita a sua sabedoria. Quando tenta guiá-la, ignora o seu conselho. Quando tenta adverti-la, descarta o seu aviso. E a Bíblia é clara nisso. Provérbios 26:12. Já viste alguém que se acha muito sábio? Há mais esperança para o tolo do que para ele. O orgulho é autodestruição. Algumas pessoas não estão sofrendo por ataques do inimigo. Algumas pessoas não estão em crise por circunstâncias externas. Algumas pessoas estão sofrendo porque se recusam a ouvir. Se recusam a aceitar correção. Se recusam a se humilhar. E deixa-me dizer-te algo, se continuas a tentar ajudar uma pessoa orgulhosa, acabarás frustrado e exausto, porque não podes resgatar alguém que não acredita que precisa ser salvo. Agora, quero esclarecer algo, porque muitas pessoas confundem confiança com arrogância. A confiança vem da fé em Deus. A arrogância vem da fé em si mesmo. A confiança é humilde. Reconhece que Deus é a fonte de tudo. A arrogância é egocêntrica. Acredita que tudo é o resultado do próprio esforço. A pessoa confiante diz: tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. A pessoa arrogante diz: eu consegui isto, eu construí isto, eu o conquistei. E quando começas a tomar o crédito que pertence a Deus, estás a preparar-te para uma queda. Não há uma imagem mais clara de como o orgulho leva à destruição do que a história do rei Nabucodonosor em Daniel 4:1. Este era um homem com poder, riqueza e influência, mas cometeu um erro fatal. Atribuiu o crédito pelo que Deus tinha feito. Um dia, olhou para o seu reino e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder, e para a glória de minha majestade. Daniel 4:30. E no mesmo instante em que essas palavras saíram de sua boca, o julgamento caiu sobre ele de sua boca. O julgamento caiu sobre ele. Deus o despojou de seu poder, o expulsou de seu palácio e o fez viver como um animal no deserto durante 7 anos, até que se humilhou e reconheceu que só Deus reina. E não foi apenas Nabucodonosor que sofreu por sua arrogância. O faraó no Egito também caiu por seu orgulho. Deus lhe enviou advertências através de Moisés. 10 vezes lhe disse para se humilhar, para ouvir, para deixar os israelitas irem. Mas o faraó endureceu seu coração, recusou-se a ouvir, recusou-se a submeter-se, recusou-se a reconhecer a autoridade de Deus. E qual foi o resultado? Seu reino foi devastado por pragas. Seu exército foi destruído no Mar Vermelho. Seu legado ficou em ruínas. O orgulho fará você ignorar advertências, rejeitar conselhos sábios e lutar batalhas que nunca deveria ter enfrentado. Alguns de vocês estão frustrados porque continuam tentando ajudar pessoas que se recusam a receber ajudar. Derramam sabedoria, mas elas a rejeitam. Tentam guiá-los, mas eles resistem. Vocês os advertem, mas se recusam a ouvir. E quero dizer algo. Não se pode impor sabedoria a um tolão. O próprio Jesus disse em Mateus 7:6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem joguem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, eles poderão pisoteá-las e virando-se atacá-los.
Há pessoas tão arrogantes que pegarão a sabedoria que você lhes dá e a pisotearão. Você não pode ajudar alguém que se recusa a reconhecer que precisa de ajudar. Você não pode corrigir alguém que sempre crê ter a razão se continua a tentar impor sabedoria a alguém que a rejeitar. Apenas estará a perder o seu tempo, a esgotar a sua energia e a convidar o estresse desnecessário para a sua vida. Agora, não estou a dizer que deve ser duro ou rude, mas sim que deve usar o discernimento. Se vê orgulho em alguém, confronte-o. Aprender através da dificuldade. Algumas pessoas nunca mudarão até que sejam humilhadas. Nabucodonosor não mudou até que perdeu tudo. O faraó não se quebrou até que o seu exército foi destruído. Às vezes, a coisa mais amorosa que pode fazer é deixar que alguém experimente as consequências da sua própria arrogância. Ouça-me bem. Deus sabe como humilhar os orgulhosos. Existem pessoas malvadas que desfrutam do pecado e não têm intenção de mudar. Não confunda o amor de Deus com a aprovação das suas ações. Deus ama todos, mas não abençoa a maldade nem apoia a rebelião. O Salmo 11 deixa claro que bem-aventurado o homem que não anda em conselho de malvadosos. Se quiser ser abençoado, deve afastar-se dos ímpios. A Bíblia nos adverte, em Provérbios 6, 16, 19, sobre 7 coisas que o Senhor detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos iníquos, pés que correm presurosos ao mal, testemunha falsa que fala mentiras, e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Se alguém está comprometido com o pecado, a sua ajuda não o mudará. A sua bondade não o amolecerá. Os seus sacrifícios não o farão reconsiderar. E aqui está o verdadeiro perigo quando ajudas os ímpios. Compartilhas a sua culpa. Romanos 1:32 nos adverte que não só praticam tais coisas, mas também aprovam aqueles que as fazem. Algumas pessoas não só vivem na escuridão, mas convidam outros a se juntarem a elas. Se as apoias ou as ajudas na sua rebelião, estás participando em algo que Deus já condenou. Jezabel era má e a sua queda foi trágica. Caim assassinou o seu irmão Abel e foi amaldiçoado. Judas traiu Jesus e acabou em destruição. Todos eles foram advertidos, mas recusaram-se a arrepender-se. Agora, alguns de vocês têm pessoas más nas suas vidas, familiares, colegas de trabalho, amigos, e perguntam-se como os amar sem os capacitar. Aqui está a resposta. Estabeleçam limites, falem a verdade, não comprometam a sua fé. Podem amá-los sem apoiar as suas ações. Podem interceder por eles, sem deixar que os arrastem para o seu caos. Não és Deus. Não é o teu trabalho salvá-los. É o teu trabalho defender a justiça boa e aceito o fervemário. Não é o teu trabalho defender a justiça. A Bíblia também adverte sobre o tolo. Um tolo não é alguém sem inteligência, mas alguém que se recusa a abraçar a sabedoria. Há pessoas que não estão sofrendo por falta de oportunidades, mas porque rejeitam a correção. Provérbios 13:20 nos adverte. Aquele que anda com sábios, sábio será. Mas aquele que se junta com tolos será destruído. Alguns de vocês continuam tentando ajudar pessoas sobre as quais Deus já vos advertiu. Um tolo é alguém que escuta a sabedoria, mas a ignora. Um tolo é alguém que repete os mesmos erros uma e outra vez. Provérbios 26:11 descreve de forma gráfica como um cão que volta ao seu vômito. Assim, é o tolo que repete a sua tolice. É uma imagem forte, mas precisa mais. Alguns se livram de más decisões, mas voltam a elas. Saem de relações tóxicas, mas voltam. Recebem bons conselhos, mas os ignoram. E a verdade é que não pode salvar um tolão. Se identificaste alguém assim na tua vida, pede a Deus
Não caias no erro de acreditar que podes mudar alguém que não quer mudar. Às vezes, o mais sábio e amoroso que podes fazer é dar um passo atrás e deixar que enfrentem as consequências das suas próprias escolhas. Deus é justo e sabe como lidar com cada coração. Não permitas que a tua compaixão te faça esquecer a sabedoria, porque a verdadeira ajuda não é a que resolve temporariamente os problemas de alguém, mas a que os leva à transformação real através da verdade de Deus. Alguns de vocês estão frustrados porque continuam a derramar a sua sabedoria, o seu amor, os seus recursos e o seu tempo em pessoas que não estão prontas para mudar. Não importa quanto os aconselhem, corrijam ou avisem, sempre voltam às mesmas más decisões. Um tolo te esgotará, drenará a tua energia e te arrastará para o seu caos. E o pior é que te fará parecer um insensato, porque és tu quem tenta ajudar e eles quem rejeita essa ajuda uma e outra vez. Alguma vez tentaste raciocinar com um tolo? É como falar com uma parede. Provérbios, regras. 1. Mantenha a língua original se PT corresponder à língua da transcrição. 2. Traduz apenas se a língua-alvo for diferente. 3. Corrija a pontuação e o espaçamento preservando o significado. 4. Remova carimbos de data, hora e rótulos de falante. 5. Certifique-se de que as frases estão completas. 6. Preserve quaisquer caracteres especiais ou acento. 7. Importante, não resuma ou encurte o texto. Parte da transcrição original. Nos adverte: não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezarás as razões. Alguns de vocês continuam tentando fazer entrar em razão a pessoas que não desejam sabedoria. Escute bem, um tolo não carece de conhecimento, mas de humildade. Não é que não saibam o que é correto, é que rejeitam a correção. Quando insistes em ajudar um tolo, te tornas parte do ciclo. Tornas-te a pessoa a quem recorrem quando precisam ser resgatados, mas nunca mudarão. Tolos não são ensináveis. Querem ajuda, mas rejeitam a correção. Desejam alívio, mas não transformação. E se continuas a tentar salvá-los, te desgastarás. Mal gastarão teus recursos e no final te culparão quando as coisas derem errado. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 14:7, afaste-se do homem tolo, porque nele não encontrarás palavras de sabedoria. Alguns de vocês precisam dar um passo atrás e permitir que a vida lhes ensine o que se recusaram a aprender de vocês. Não pode salvar um tolo. Só Deus pode humilhá-lo. Agora, vamos falar de outro tipo de pessoa que nunca deves ajudar: os desonestos e manipuladores. Existem pessoas cujas intenções não são puras. Não vêm até ti porque precisam de ajuda, mas porque te veem como uma oportunidade. Sabem que tens um coração compassivo. Sabem que darás sem questionar e é por isso que se aproximam de ti. A Bíblia é clara em relação a pessoas desonestas e manipuladoras. Provérbios 12:22 diz: os lábios mentirosos são abominação para o Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Deus detesta a desonra, porque a mentira não é apenas uma falsidade, é uma arma do inimigo. 2 Coríntios 11:14 nos adverte que Satanás mesmo se disfarça como anjo de luz, o que significa que o engano nem sempre é evidente. Os mentirosos mais perigosos são os que sabem soar sinceros. Os manipuladores mais perigosos são os que sabem atuar como vítimas. Uma pessoa manipuladora jogará com as suas emoções para obter o que quer. Para você se sentir culpado, distorcerá sua bondade, usará elogios falsos e fingirá ser alguém que não é. Mas ouça bem, não se deixe enganar. Provérbios 26 diz: o que odeia disfarça com seus lábios, mas no seu interior maquina engano. Quando fala amigavelmente, não acredite, porque há 7 abominações no seu coração.
Há pessoas que lhe dirão exatamente o que você quer ouvir apenas para obter o que buscam. E alguns de vocês caíram nessa armadilha uma e outra vez, ajudando pessoas que provaram ser desonestas, continuam a dar-lhes, embora nunca tenham sido genuínas. E cada vez que são descobertas, tem uma nova desculpa, outra história, outra manipulação. Se alguém te manipulou para conseguir a tua ajuda, não a merecer. Se distorceram a verdade, te fizeram tropeçar ou te pressionaram para que lhes dessem, deves afastar-te deles. Agora, não estou dizendo que não devemos ajudar os necessitados, mas que devemos usar discernimento. Há uma grande diferença entre alguém que realmente precisa de ajuda e alguém que está brincando contigo. Aqui estão alguns sinais de uma pessoa desonesta ou manipuladora. Eles sempre têm uma história, mas os detalhes nunca coincidem. Eles só aparecem quando precisam de algo. Fazem-te sentir culpado se hesitas em ajudá-los. Têm um padrão de usar as pessoas. Fazem promessas que nunca cumprem. Nunca assumem responsabilidade pelas suas ações. Amado, Deus não te chamou para ser enganado. Ele te chamou para andar em sabedoria. Por último, está aquele que não se arrepende. Há uma diferença entre alguém que luta contra o pecado e alguém que não quer se arrepender. Uma coisa é cair e levantar-se, outra é permanecer no pecado e recusar-se a mudar. A Bíblia é clara sobre aqueles que rejeitam o arrependimento. Hebreus 10:26 diz: porque, se continuamos a pecar deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecadosos. Esta é uma palavra séria. Não é a mesma coisa pecar e arrepender-se do que pecar com total indiferença. A falta de arrependimento é rebelião. É uma atitude do coração que diz: eu sei o que Deus diz, mas não me importa. E quando tentas ajudar alguém que não se arrepende, na verdade não estás a ajudá-lo. Estás apenas a fortalecer a sua rebeldia. Alguns de vocês têm carregado pessoas que Deus tem tentado quebrantar. Resgataram pessoas que Deus tem tentado corrigir. Mas ouçam-me bem, se continuarem a interferir no processo de Deus, acabarão a lutar contra ele. Se alguém se recusa a mudar, continuará a abusar da tua ajuda. Podes orar por eles. Podes aconselhá-los. Podes dar-lhes o teu amor, a tua sabedoria e os teus recursos. Mas se não estiverem prontos para se afastar do pecado, tudo o que fizeres será em vão. Aqui tens a última parte adaptada corretamente, garantindo que inclua o apelo à ação estratégico com uma frase específica para os comentários e mantendo a estrutura fluida em espanhol. Deus chama-nos a ser generosos, mas também nos chama a ser sábios. Se tens estado a dar o teu tempo, a tua energia e os teus recursos aos preguiçosos, aos orgulhosos, aos ingratos, aos perversos, aos tolos, aos desonestos e aos impenitentes, é hora de refletir em quem estás a investir. Escuta bem, há pessoas que realmente precisam da tua ajuda, há quem valorize a tua bondade, há quem use o que lhes dás com sabedoria e o multiplique, há quem ouça, aprenda e cresça. Mas se continuas a entregar todo o teu esforço a quem rejeita a mudança, chegará o momento em que não te restará nada para quem realmente precisa. Hoje, desafio-te a que tires um momento e peças discernimento a Deus. Pergunta, Senhor, estou a ajudar as pessoas certas? Estou a semear em terra fértil ou estou a desperdiçar os meus esforços? Porque quando dás às pessoas certas, vês crescimento. Quando semeias no terreno adequado, vês frutos. Quando ajudas aqueles que realmente estão prontos para mudar, vês transformação. Sê sábio, sê prudente e confia que Deus se encarregará de tudo. Aqueles que se recusam a ouvir, isso é sabedoria para a vida. Esta é a palavra de Deus. Cresçamos juntos.
Agora me diga, alguma vez você sentiu que estava investindo seu esforço nas pessoas erradas? Escreva nos comentários. Senhor, dá-me discernimento, para que juntos possamos declarar esta oração e continuar aprendendo a palavra de Deus. Antes de ir, certifique-se de curtir, se inscrever e compartilhar esta mensagem para que mais pessoas recebam este ensinamento e possamos continuar expandindo a verdade de Deus. Deus te abençoe